Olá, estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, folha colorida, dessa vez eu preciso que a folha seja inteira, não pode ser retalho. Canetinha ou lápis de cor, borracha, lápis, tesoura, cola e uma régua. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Vamos recordar a nossa aula passada, que fizemos uma revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema a de Vila para a cidade de Curitiba, imigrantes e migrantes, ocupação e povoamento aqui de Curitiba, portugueses, ocupação e povoamento de Curitiba, africanos. Na aula passada, nós conhecemos um pouco da história de Ouvidor Rafael Pires Pardinho, o Ouvidor Pardinho, que ele foi contratado pelo imperador de Portugal para ajudar a administrar a vila de Curitiba. E ele escrevia os documentos não colocando Vila de Curitiba, somente Curitiba. E ele ajudou a divulgar esse nome, que é o nome da nossa cidade. E também ele era muito preocupado com o meio ambiente. Lembram disso? Também vimos no mapa de Curitiba, onde surgiu a cidade, a vilinha que ficava próximo às margens do rio Atuba. Depois mudou para o centro da cidade, próximos ao rio Ivo e ao rio Belém, ali que construíram a capela. E recordamos o conceito de emigrante, migrante e migrante. Então, o nome dado à pessoa que muda de sua cidade, de região ou de país, migrante. Nome dado à pessoa que deixa o seu país para morar em outro. Lembro que pode ser migrante também, mas também emigrante. Nome dado à pessoa que vem de outro país para morar no Brasil. Posso usar também migrantes, tá certo? Mas também imigrante. E a Vivi veio lembrar mais um tema que nós estudamos na aula passada. Dentre os elementos que fazem parte das manifestações culturais de um país está a culinária.
diferentes tipos de alimentação de tradição indígena, africana, europeia e asiática, entre outros, contribuíram para a culinária brasileira. E nós vimos alguns pratos da culinária indígena, portuguesa e africana. Vamos recordar? O beiju, que é feito de milho e é da culinária, da tradição indígena. A canja de galinha, um prato típico português. O munguzá doce, que até eu brinquei com vocês. Professora, você vai dizer que isso daí é munguzá? Isso aí é canjica. Aqui no sul nós chamamos de canjica, mas em outros lugares é munguzá. E ele é um prato africano. O acarajé, que é um bolinho de feijão frito e recheado, também é um prato africano. Mandioca cozida, que é de origem indígena, e a bacalhoada, feito com o peixe, bacalhau, que é de origem portuguesa. E nós falamos da ancestralidade, um aspecto bem importante para a cultura africana, que valoriza a cultura oral, as fontes históricas orais. Vamos ler? Ancestralidade relaciona-se com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. Ela tem a ver com os antepassados, as histórias de vida e o autoconhecimento dos indivíduos. E também, na África, os griots são bibliotecas vivas de tradição oral de vários povos africanos. O griot é responsável por guardar e transmitir a história do seu povo. Então, a palavra griot designa os contadores de histórias, os poetas populares que vivem na África. Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio falar que nós estamos na aula 19 e que nós vamos continuar com esse tema: ocupação e povoamento de Curitiba, imigrantes. Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo a aula 19, História e Imigrantes. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Vamos lá? E a Vivi tem uma ideia. Vamos apreciar essas pinturas de artistas curitibanos e conhecer um pouco de sua biografia. Então nós vamos ver pinturas, obra de arte. Mas quando a gente pensa em obra de arte, muitas vezes a gente pensa só em pintura. Tem outras coisas também, como esculturas, poemas, arquitetura, filmes, músicas, artefatos decorativos, entre outros.
Mas agora nós vamos observar pintura. E você percebeu que ela falou de biografia? Você sabe o que é biografia? Biografia é um gênero literário, onde quem escreve, o autor, conta o que aconteceu de principal na vida de uma pessoa. Vamos lá? Olhem bem esse quadro. Bem bonito, né? E você consegue identificar o nome do artista que pintou esse quadro? Qual o título dessa obra? Para ficar mais fácil, eu destaquei de amarelo. Agora ficou fácil, mas você vai perceber que ali está escrito Viário, Guido. Bem estranho, vou contar por quê. Nas normas acadêmicas, deve-se primeiro começar com o sobrenome do autor, em letra de caixa alta, letra maiúscula, depois o nome, certo? Então, o nome dele é Guido Viário, certo? E você conseguiu identificar o nome da obra? Tá logo depois, Paisagem. E também tem o ano em que ela foi pintada, 1940. Agora nós vamos ler a biografia desse pintor. Guido Viário. Lembra que a professora comentou com vocês desses dois simbolozinhos aqui? A estrela e a cruzinha? A estrela, quando tem, quer falar o ano que ele nasceu. E a cruzinha é quando tem a morte. Então vamos lá de novo. Nasceu em Vêneto, Itália, em 1897. Faleceu em Curitiba, Paraná, em 1971. Em 1907, enquanto estava estudando, também frequentava um curso de pintura na Itália. Entre 1921 e 1927, viajou por diversos países europeus, continuando seus estudos nas artes. Em 1927, veio para o Brasil, morando primeiro em São Paulo, onde trabalhou como ilustrador em jornais e pintando painéis em casas comerciais e residências. Em 1929, radicado em Curitiba, trabalhou na ilustração da revista Joaquim e em instituições de artes como a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Em 1975, em Curitiba, foi inaugurado o Museu Guido Viário. Então vamos lá. A gente viu que ele nasceu aonde? Na Itália, em Vêneto. Lá na Itália, ele já se interessou pela pintura. Veio para o Brasil em 1927. Trabalhou com ilustração em jornais e pintor de painéis. Foi radicado em Curitiba e continuou seu trabalho de ilustrador e pintor. Tem até no centro da cidade, próximo à reitoria da Universidade Federal do Paraná, o Museu Guido Viário, que, como fala, foi inaugurado em 1975. Conhecemos um pouco sobre esse artista. Agora vamos ver outra artista curitibana? Olhem lá a obra. Vocês conseguem identificar o nome da artista que pintou esse quadro e também o título da tela? Agora ficou fácil, né? A artista se chama Helena Wong e ela colocou como nome desse quadro Retrato, mas não tem a data que ela pintou. Vamos ler a biografia dela? Helena Wong nasceu em Pequim, China, em 1938. Faleceu em Curitiba, Paraná, em 1990. Devido a uma doença reumática, ficava longos períodos imobilizada. A sua mãe começou a incentivá-la a desenhar estampas chinesas. Tendo essa experiência como inspiração, Helena iniciou sua educação em artes em Xangai, na Academia Arco-Íris Longo. Em 1950, mudou-se para o Brasil, radicada em Curitiba. Passou a estudar na Academia de Música e Belas Artes do Paraná.
Sua doença agravou-se a partir de 1972. Mesmo assim, a artista começou a dar aulas no Centro de Criatividade. Helena Von nasceu em Pequim, na China, e faleceu aqui em Curitiba, no Paraná, certo? E ali fala que ela tinha uma doença reumática. Essa doença compromete a locomoção. Assim, ela ficava muito tempo parada, imobilizada. E a mãe começou a incentivá-la a fazer desenho lá na China. E ela começou a gostar tanto que foi estudar artes. Ela veio para o Brasil em 1950, radicada em Curitiba e também professora de arte. Vamos ver outro artista curitibano? E agora, consegue identificar o nome do artista que pintou esse quadro e qual o título da tela? O nome do artista, então, Alfredo Andersen. O quadro se chama Sapeco de Erva Mate. Também não tem a data, está escrito ali data desconhecida. Vamos ver a biografia dele? Alfredo Andersen. Ele nasceu em Kristiansand, na Noruega, em 1860 e faleceu em Curitiba, Paraná, em 1935. Iniciou sua formação artística em Oslo, na Noruega, entre 1874 e 1878. Em 1880, frequentou a Academia Real de Belas Artes de Copenhague, na Dinamarca. Em 1891, fez uma viagem para a América do Sul e passou pela costa brasileira. Voltou ao Brasil em 1893, residindo em Paranaguá. Em 1902, radicado em Curitiba, onde trabalhou como professor de desenho em sua escola, na Escola Alemã e no Colégio Paranaense. Após seu falecimento, sua casa foi transformada em museu, abrigando grande parte da sua produção. Então ele nasceu na Noruega e faleceu aqui em Curitiba. Ele também começou a estudar arte na Noruega e na Dinamarca. Depois fez uma viagem e conheceu o Brasil. Deve ter gostado tanto que voltou e veio a morar na cidade de Paranaguá. Depois ele foi radicado em Curitiba e trabalhou como professor de arte. Sua casa hoje é um museu e fica no bairro de São Francisco. E agora a Vivi tem uma pergunta sobre esses pintores para nós, né? Estudamos sobre patrimônio histórico, cultural e natural. Guido Viaro pintou que tipo de patrimônio? Pensa aí, foi uma das nossas primeiras aulas. Se você falou patrimônio natural, acertou! Lembra que o patrimônio natural é aquele que tem paisagens como montanhas, serras, que aparece ali na imagem, certo? Então essa imagem é um patrimônio natural. Mais uma pergunta. Você sabe o que é um retrato? Será que a obra de Helena Von é um retrato ou autorretrato? Se a gente olhar a obra e a foto dela, são bem parecidas, né? Mas você sabe o que é um retrato? Autorretrato é um artista que faz de si mesmo, independente do suporte. Pode ser desenho, fotografia, escultura. Agora, olhando ali, são parecidas. Mas eu penso o seguinte, se fosse um autorretrato, ela ia escrever na obra autorretrato. Mas se é isso, a gente não vai saber. E agora, mais uma pergunta. No quadro pintado por Alfredo Andersen, aparece o sapeco da erva mate. Você sabe o que é erva mate e sapeco? A erva mate é um produto que está bem presente na história do Paraná. Isso desde os povos indígenas que utilizavam ela para sua subsistência. Depois chegaram os imigrantes e a erva mate começou a ser comercializada. E eles trouxeram novos hábitos, técnicas e costumes, como o sapeco da erva mate.
que aparece ali na pintura. Quando colhidos galhos da erva mate, que vem de uma árvore, eles podem apodrecer assim rapidamente. Então ele é sapecado, ou seja, ele é queimado rapidamente para durar mais tempo. E com a erva mate, eu posso fazer tanto chás como chimarrão. E agora a Vivi tem uma pergunta sobre os pintores para você. Todos os pintores nasceram no Paraná, na cidade de Curitiba? O que você acha? Percebemos que não, né? E olhe lá o que a Vivi vai propor pra gente. Vamos fazer uma atividade relacionando os artistas com lugares onde nasceram. Na biografia deles, eu falei onde que eles nasceram, né? Então nós vamos ver esses países e fazer essa relação do pintor com os países, certo? Olhem lá, tem o Guido Viar. Agora a gente vai conhecer o artista, porque nós só conhecemos a Helena Wong. Então tem o Guido Viaro, que está com o número 1, a Helena Wong, número 2, Alfredo Anderson, número 3. Quando lemos a biografia, lá estava escrito que eles nasceram em 3 países diferentes: China, Noruega e Itália. Vamos ver se você tem uma boa memória. Onde que nasceu Guido Viar? Se você falou Itália, acertou. E a Helena Wong? Se você falou China, acertou também. Então, para o Alfredo Anderson, só sobrou Noruega, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Mas por que eles são chamados de artistas curitibanos? Tem alguma coisa a ver com a palavra radicado que aparece nas biografias e eu não sei o que é? Então, eles são imigrantes, nasceram em outro país e vieram morar aqui no Brasil. Radicado, a palavra que aparece nas biografias desses artistas, quer dizer domiciliado, onde a pessoa mora. Eles escolheram como lugar para viver a nossa cidade. Por isso que também eles são considerados curitibanos. Agora você vai ser um pesquisador histórico. Vamos pesquisar de onde veio algumas pessoas da sua família. Você vai fazer para elas a seguinte pergunta e completar o quadro. Em que lugar nasceu? Por que moram em Curitiba? Se vieram de outro lugar, há quanto tempo estão em Curitiba? Certo? Você vai perguntar para 2 pessoas da sua família. E daí vai preencher o quadro, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí terminou, eu e a Vivi também fizemos essa pesquisa. E o nosso resultado foi o seguinte. Ali está escrito professora Viviane, então foi a minha pesquisa. Eu perguntei para uma prima, que se chama Rose. Ela veio da Espanha, o lugar que ela nasceu. Mora aqui porque gosta muito da cidade e há 27 anos que ela mora aqui. Também perguntei para um tio. Ele se chama Adelino, ele veio da África do Sul. E ele veio para trabalhar. Fazem 55 anos que ele está aqui em Curitiba. E da Vivi, ela perguntou para a avó, que se chama Nilda, que veio de Quitandinha, Paraná. E ela mora aqui em Curitiba porque desde pequena ela mora aqui e gosta. E fazem 85 anos que ela mora em Curitiba. E também perguntou para um tio, André. Ele veio da Argentina. E ele foi transferido da sua firma. Fazem 8 anos que eles estão aqui em Curitiba, certo? E as pessoas que você entrevistou nasceram aqui em Curitiba? Vieram de outros lugares, são migrantes? Ou vieram de outro país, são migrantes e imigrantes? Em qualquer época da história, nós vamos encontrar pessoas que mudaram, que vieram trabalhar para cá. E essas pessoas têm sentimento de saudade, lembrança daqueles lugares. E tem algumas coisas que nos trazem mais lembranças ainda. Vamos falar um pouquinho disso? Olha o que a Vivi nos fala. Observem estas imagens. E nós temos ali 4 imagens de lugares diferentes de outros países. Primeiro aparecem roupas típicas da Alemanha. As roupas típicas, elas exprimem a identidade do imigrante através da roupa. São usados em eventos importantes, como grupo de dança. Tem ali também o bonsai, que significa árvore na bandeja ou árvore no vaso, de origem japonesa. É uma técnica que consiste em miniaturizar a planta, mantendo as características originais de cada espécie. Daí ali também tem a pêssacas, que é da Ucrânia. São ovos coloridos à mão pelos ucranianos, que simboliza vida, saúde, prosperidade. E ali, por último, o azulejo português de Portugal. Geralmente ele é pintado de azul e branco, são bem tradicionais. Eu acho lindo e cheio de estilo. Olhem lá outras imagens. A culinária da Itália. Se a gente pensar, os pratos culinários fazem com que o imigrante lembre da sua terra natal. Também tem ali um porta-joias da Alemanha, pintado à mão, muito bonito. E também a matrioska, que é da Rússia, que é um brinquedo artesanal e tradicional, também conhecida como boneca russa. E o masbarra, que é um colar de contas sírios, que é similar a um rosário de uso tradicional entre os fiéis da religião islâmica. E eu trouxe aqui também uns objetos de imigrantes que eu tenho na minha casa. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu adoro coruja. E esse daqui é uma coruja que veio da Índia, ganhei de presente de uma amiga. Tem também livros, esse daqui é do meu filho, é um livro em inglês. E eu fico pensando, os imigrantes também devem ter trazido os livros, que isso também traz uma memória para eles. Tenho também aqui, esse eu acho muito legal, veio de Jerusalém. Tem aqui a água benta, o incenso, o óleo e um pouco da terra daquele lugar, que também tem um aspecto religioso bem importante. Da França, eu tenho uma água benta de Nossa Senhora de Lourdes. Tenho também da Colômbia um chaveiro, que também é um instrumento musical, certo? Só que eu não lembro o nome dele. Tenho também chaveiro, esse é do Japão. Lembro que a professora contou que adora coisa de coruja e chaveiros.
Tenho também uma pêssega, mas não é ucraniana, porque ucraniana eles pintam o próprio ovo. Esse aqui é de porcelana, um porta-joias, tá? E ele é polonês. E eu trouxe também aqui um tempero, que é um za'atar, que é um tempero árabe, que eu adoro colocar nas minhas comidas. E trouxe também dinheiro do Uruguai, do Chile e até $1. E algumas moedas, que tá aí, tem da Bolívia, do Uruguai, do Chile, dos Estados Unidos. E eu fico pensando que o imigrante também trouxe alguns objetos, e aqueles objetos trazem uma lembrança para ele da época em que ele vivia no seu país natal. E olha lá o que a Vivi veio nos dizer. Todas as imagens representam memórias, formas de guardar o tempo, satisfazer a vontade de rever algo ou alguém, uma maneira de relembrar momentos e aliviar as saudades. Então é isso que eu acho que os imigrantes sentem, né? Quando olham esses objetos, quando pegam esses objetos de novo. E agora você vai fazer uma atividade. Na sua casa tem algum objeto de outro país? Algo que traga lembranças? Desenhe ou cole uma foto dele. Se quiser, escreva as boas lembranças. Se você puder tirar uma foto, imprimir e colocar, beleza. Se não, você pode desenhar. E por que traz essas lembranças? Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá! Olha o que a Vivi veio nos dizer. Vimos nas aulas passadas que a Vila de Curitiba recebeu muitos imigrantes. Vamos recordar os imigrantes que ajudaram a ocupar e povoar a nossa cidade. Então foram os imigrantes africanos, alemães, argelinos, austríacos, belgas, espanhóis, franceses, ingleses, italianos, japoneses, libaneses, poloneses, portugueses, russos, sírios, suíços, ucranianos. Nós vimos essa lista quando nós lemos o Gibi do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba, certo? E olha lá a dúvida que a Vivi está. E hoje em dia, como está o fluxo de imigrantes em Curitiba? Será que tem só esses imigrantes ou tem outros? Uma ideia para descobrir sobre isso é analisar os dados das escolas municipais que têm estudantes de outros países matriculados. Vamos ver? Olhem o gráfico.
país de origem dos estudantes migrantes na rede municipal de ensino 2020. Então esse gráfico é do ano passado. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver de todos os países que eles vieram. São 47 países diferentes. E também tem escrito ali Brasil. Opa, professora, Brasil. Mas se a gente vê o título, está falando dos migrantes. Quando tem ali o Brasil, são crianças que nasceram aqui no Brasil, foram para fora, foram alfabetizados em outras línguas, aprenderam a falar em outras línguas e agora retornar. E vamos ver quais são os países que mais têm imigrantes. Venezuela tem 503 crianças, estudantes que eram da Venezuela que estão estudando aqui no Brasil. Do Haiti, 221 crianças. Daí depois vem o Brasil, né, com 62 crianças, mas lembra que eu falei que eles nasceram aqui, migraram e daí voltaram. Colômbia, que tem 18 crianças. Cuba com 16 e a Síria com 11. Então, tem muito mais imigrantes naquela lista que estava lá na aula que a gente fez a partir do gibi, né? A viagem pela história de Curitiba. E a Vivi tem uma ideia. Já que falamos de objetos dos imigrantes, vamos aprender a fazer uma lanterna de papel, uma tradição dos chineses para comemorar seus feriados, em especial o início do Ano Novo. Na China, as lanternas são vermelhas decoradas com amarelo dourado. Eles representam boa sorte e prosperidade. No Brasil, a gente acabou ressignificando para as decorações de festas, em especial a festa junina. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite branco ou colorido, cola e tesoura, certo? Então vamos fazer as lanternas. Trouxe até duas aqui para decorar a minha mesa. Você vai precisar então de uma folha, vai dobrar ao meio, vinca bem, que é para ficar essa dobra aqui em volta. E daí você vai fazer o seguinte desenho na folha, com a régua ou canetinha ou lápis. Uma parte aqui não pode fazer nada. Na outra você vai tirar uma tira. Por quê? É essa tira que vai em cima. E daí vou marcar o que eu vou cortar como se fosse uma franja, mas tenho que tomar um cuidado. Vou fazer esse desenho na parte emendada para dar certo. Vamos lá? Tiro uma parte para fazer a alça e vou cortar a franja. Pronto. Agora eu vou colar uma parte na outra. E vou passar cola em tudo, ó, até em cima. Ó, passei minha cola em toda a parte e agora colar. Ó, já está pronto. E daí, vou colar a alça. Na pontinha, só eu passo ali a cola.
colo de um lado e de outro. E está pronta a nossa lanterna chinesa, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer também. E daí, já fez a sua lanterna? Bem diferente, daí fica muito legal, não só para a festa junina, mas para outras situações também. E a nossa aula terminou. Continuamos falando dos imigrantes na próxima aula também. Se cuidem!